Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Neste episódio vamos falar sobre espíritos ensandecidos. Neste episódio, Steve vai até Nova York na casa de Sheila e ela logo fala dos problemas que ela tem enfrentado em sua casa. Ela diz que sua filha detesta ficar em casa e que tem algo na casa que a machuca. Ela fica muito angustiada, pois não consegue proteger a sua filha. A sua filha tem experiência todos os dias. Há um problema estomacal que nenhum médico consegue resolver. Outro dia, a sua mão apareceu roxa, como se alguém tivesse agarrada com muita força. Sheila mora com seu marido, a filha e o filho. Todos dizem ter experiências. Sheila ouve barulhos estranhos pela casa, várias coisas somem, as costas dela doem muito, como se fossem pontadas que chega a deixá-la sem fôlego. Sheila costuma ver sempre no início da noite alguém subir à sua varanda como se fosse entrar na casa, mas nunca tem ninguém, mas a sensação sempre fica. Ela acha que é um vulto. Esse vulto costuma andar pela casa, ouve-se os seus passos, mas nunca há ninguém. Uma vez Sheila conseguiu ver esse vulto de frente e que veio em sua direção e entrou em uma porta. Nossa, imagine essa sensação, ver uma sombra vindo em sua direção e sumir. Eu acho que eu ficaria congelado. Sheila conta com Steve e Annie para descobrir o que são essas coisas e o que possam fazer para acabar com isso tudo. Steve entrevista a filha, Sarah. Sarah comenta da dor de estômago e que quando vem parece que está sendo esfaqueada, fora os arranhões que ela sente nas pernas e nas costas. Às vezes são tão profundas que formam casquinhas depois de sangrarem. Ela lembra dos hematomas no braço, marcas de 4 dedos, mas com tamanhos exagerados. Não deve ser fácil sentir essas coisas. Steve entrevista o marido, George. George comenta que já viu uma sombra na varanda. Uma noite, ele pegou a lanterna e foi atrás dela, mas a sombra correu em direção à garagem. Ele comenta que quando isso aconteceu, tudo que estava no caminho da sombra saiu voando. Isso o deixou muito assustado até hoje. Caramba, é sinistro, hein? George comenta que, em uma tarde, alguém passou na sua casa. Ele achou estranho, pois nunca tinha visto esse homem. Então perguntou: "Posso te ajudar?" O homem respondeu que era um amigo da igreja da sua esposa. Esse homem estava usando um chapéu antigo com bordas pretas, como se fosse um pastor antigo. George deixou esse homem entrar na casa. Este homem entrou e saiu sem falar nada. George então perguntou: "Então, tem alguma coisa para dizer?" Ele encarou e disse: "Eu não posso te ajudar." George contou para sua esposa e ela disse: "Que amigo de igreja?" Ou seja, ela não tem a menor ideia de quem é. Steve entrevista o filho Nathan. Nathan comenta que dormia no seu quarto antigo, mas sempre que via alguém observando pela porta. Era um par de olhos grandes. Ele não consegue explicar melhor, mesmo não acreditando. Nathan também comenta que algumas das suas coisas sumiam, até por meses. Colocava em um lugar, sumia, revirava o quarto todo e nada. Depois de alguns dias, aparecia no mesmo local. Steve agora faz a sua pesquisa sobre o imóvel. Ele descobre que uma família comprou o terreno em 1869, uma família de fazendeiro. Um dia, andando de charrete, o cavalo se assustou e tombou o casal. O senhor ainda saiu sendo carregado pelo cavalo, assustado até ser domado. O senhor voltou para ajudar a sua esposa, mas logo em seguida caiu morto. Seu filho acabou ficando com a casa, porque naquela época a mulher não herdava a herança do marido. Mas ele acabou sendo internado numa instituição psiquiátrica. Ele tinha delírios religiosos. Naquela época, muitos estavam experimentando novas religiões, muitas vezes ligado ao espiritismo. Por final, ele foi considerado louco. Foi internado e depois de anos foi solto, mas acabou se suicidando com uma navalha. Os parentes sumiram, ninguém mais ouviu falar dessa família. Steve continua investigando e descobre mais 4 mortes dentro da casa. Caramba, né? É muito estranho. É muito comum as pessoas morrerem nas casas
nas casas norte-americanas, né? E não nos hospitais. Durante a Grande Depressão, outra família se mudou para a casa. Os pais desse novo proprietário morreram. Primeiro foi a mãe, depois foi o pai. Depois foi a vez da esposa. Um dos filhos ficou com a casa e a sua sogra veio morar e depois veio a falecer também na casa. Steve também descobre que uma mulher foi assassinada perto da casa. Essa mulher estava grávida. Cortaram a garganta dela e a deixaram para morrer em um riacho. Tudo indica que o amante dela é quem fez isso. Ele foi culpado e executado. Estes foram os pontos relevantes encontrados por Steve. Agora veremos o que Amy descobriu. Anne chega e logo fala que há muita dor física, principalmente nas costas. Ela não conseguiria nem morar nessa casa. Anne percebe que há um homem na casa e que ele é super religioso. Ele quer que todos vão embora, pois os consideram impuros. Então ele fica dando porrada nessas pessoas. Ele não dá privacidade aos proprietários. Ele fica em cima de uma mulher específica, literalmente. Consegue fazer contato físico, causa angústia, pânico, sufocamento e muitas outras coisas. O que mais me impressionou foi ele falar que ele fica colocando o dedo na garganta das pessoas até o fim, causando um engasgo. Amy também comenta que esse homem religioso quer que essas pessoas aceitem Jesus, custe o que custar. E por fim, Anne diz que essa família está sendo torturada. No segundo andar da casa, o cara religioso fica agitado. Parece que ele acha que há algo maligno lá. Então, tudo fica mais caótico. Imagine só, um cara louco e religioso e ainda uma espécie de demônio na casa no segundo andar. Amy agora entra no antigo quarto do filho e comenta: Nossa, credo, ficou ainda pior aqui. Alguma coisa que eu não consigo ver. Isso é muito intenso. Essa coisa que ela não consegue ver entra nos corpos das pessoas. Então Amy percebe que parece ser uma pessoa feminina, porém é muito forte. Ela é fria e calculista. Ela sabe o que está fazendo. Isso é muito perigoso para os vivos. Amy volta a ter contato com um cara religioso. Ela comenta que ele é problemático. Não deve bater bem da cabeça. Foi detido e tem problemas com a família. Passou de uma pessoa brava para uma pessoa muito triste. Anne sai da casa em direção à garagem e encontra uma mulher nervosa pra caramba, muito brava, cuspindo e falando palavrões. Anne sai da casa em direção à garagem e encontra uma mulher nervosa pra caramba, muito brava, cuspindo e falando palavrões. Anne também capta uma outra mulher. Tem um rio e ela está muito preocupada com o filho dela. Ela fica agachada, chorando muito, mas também se levanta e fica muito brava e de uma altura anormal. Parece ser a sua dor. Se alguém estiver por perto, não será bom para essa pessoa viva. A revelação. Steve comenta de todas as mortes que aconteceram na casa. Os proprietários ficam chocados, não sabiam. Ele acredita que a mulher da garagem é a sogra que faleceu na casa. Amy revela que sente que há muita raiva por uma pessoa viva. Sheila logo se manifesta. Ela sente muita dor nas costas e por isso tem muita raiva do que está acontecendo. Cara, imagina uma dor que você não consegue explicar. Amy revela sobre o homem religioso. Então, os proprietários entendem tudo o que eles ouvem e veem. Anne volta a falar da mulher do segundo andar e diz que ela é muito preocupante. Amy comenta que se tentar tirar essa mulher da casa, pode piorar muitas coisas, pois ela é muito perigosa. E essa é uma má notícia. Cara, como é que um fantasma pode se tornar tão perigoso assim? Já um homem religioso, é melhor achar um pastor para realizar uma bênção para que ele siga em frente. Steve então pergunta sobre a mulher no segundo andar. E ela? Como a gente consegue tirar ela da casa? Amy comenta que precisa ter 3 sensitivos, 2 mulheres e um homem, sendo um deles um médio físico,
para fazer uma sessão e conseguir prendê-la, e assim conseguir libertar o espírito. M também recomenda que a filha dos proprietários não fique na casa até que tudo isso termine. Os proprietários, por fim, conseguem ver uma luz ao fim do túnel. Caramba, quando você acha que é uma coisa mais simples, você percebe que são vários espíritos, e cada um com a sua complexidade. E então, você acredita que essas coisas poderiam estar acontecendo? Mande-nos a sua opinião, e se tiver história, adoraria conhecê-la. Espero que tenham gostado deste podcast e que estejam no próximo episódio.